gente, hoje eu vou resumir um anime um pouco antigo, sobre um protagonista que brinca com a espada do seu amigo e várias garotas. Então não esqueça de comentar o que você achou dessa história, seja ela boa ou ruim. O que eu quero mesmo é saber a sua opinião sobre a mãe daquele amigo teu, aquele amigo gente boa. O que tu acha da mãe dele? Comenta aí. Bom, essa história segue a vida de um protagonista chamado Toru Koguno, que no caso é um protagonista que irá conquistar o coração de todas as garotas. No início da história, descobrimos que ele tem um passado sombrio, onde ele perdeu um ente querido e agora ele está em sua jornada para se fortalecer e se vingar. E não há melhor maneira de conseguir isso do que ingressar na mais prestigiada academia de batalha, cheia de garotas bonitas em seus uniformes de batalha. Para completar, essa é uma instituição de internato totalmente gratuita. Além disso, todos recebem 3 refeições diárias, não existem taxas de matrícula e todas as suas despesas são pagas. Ah, e o melhor de tudo é que não há limite para o número de garotas que você pode ter ao seu lado, querendo te chamar de amor, sendo essa academia o verdadeiro paraíso. Em seu primeiro dia, o Toru fica por 4 horas seguidas olhando para uma moça de cabelos prateados, sob as flores de uma cerejeira. Suas fantasias totalmente impróprias são interrompidas quando uma colega recém-chegada o chama e pede para caminhar ao seu lado. E eu me pergunto que tipo de feromônios esse homem libera, porque ele é um personagem muito padrão, não tem nada de demais. De qualquer forma, a garota se apresenta como Imari, e os dois se tornam amigos. Eles conversam sobre a academia enquanto caminham em direção ao auditório para participar da cerimônia de entrada. No auditório, todos são recebidos pelo presidente da diretoria da escola, sendo aí obviamente um adulto. Como você não adivinhou, é uma pessoa humilde que usa um vestido preto inspirado em uma empregada. Depois de cumprimentar a todos, a primeira coisa que ela faz é acabar com o humor de todos com um teste surpresa. Basicamente, por essa ser uma academia de batalha, essa cerimônia de qualificação serve como um exame de admissão, onde todos serão obrigados a lutar com aqueles que estão ao seu lado, até que um seja derrotado. Caso a batalha dure por mais de 10 minutos, ambos serão reprovados. E quanto à penalidade por reprovação nesse exame, você será expulso e receberá uma passagem de primeira classe para voltar para sua casa, sendo essa a academia que mais expulsou o estudante. Quanto ao nosso protagonista e a sua amiga, o fato deles terem virado amigos e estarem um do lado do outro acabou fazendo com que eles se tornassem inimigos. Sim, infelizmente a Imari não vai conseguir se unir ao grupo de garotas que seguem o nosso protagonista. Então, sem desistir do seu lugar na história, a garota decide lutar pelo seu lugar nessa tela. Em resposta, o Toru tenta trocar de parceiro de batalha, mas a presidente o impede, fazendo-o perceber que isso seria até mesmo um desrespeito com a pessoa com quem ele deve lutar. Se ele desistisse, ele seria um machista. Depois disso, o início da cerimônia é anunciado e todos começam a lutar, tendo agora 10 minutos para eliminar uns aos outros. O primeiro a sacar a sua arma, ou Blaze, como é chamado nesse anime, é a baixinha de cabelos prateados Jian, e após revelar suas 2 espadas, ela avança em direção ao rapaz sentado ao seu lado, que a confronta com seu machado. Depois deles, todos liberam suas armas, e podemos ver que todo mundo tem arminha bonitinha, legalzinha, desde corrente, lanças e outras coisas esquisitas usadas para atacar. Todos seguem ocupados, lutando em suas partidas, e seguindo com o objetivo desse auditório. E a Imari tira sua espada e aponta para o Toru, dizendo para ele também puxar a sua grande arma. O nosso protagonista permanece em silêncio e olha para ela, provavelmente triste por ele ter que descer a porrada na garota que ele acabou de fazer uma grande amizade. Sem esperar por ele, a Imari entra em ação e começa a batalha, e o Toru simplesmente dá um passo para trás e se esquiva do ataque. Ela então se aproxima com uma facada direta, mas o Toru se esquiva novamente. Ela se vira com um ataque cortante, mas dessa vez o Toru salva sua vida por 1 centímetro. E a essa altura eu fico me perguntando se esse protagonista é realmente forte, se ele é convencido ou se ele apenas é fraco e burro. Mas ele não me deixou duvidar muito, pois quando a Imari avançou sobre ele com um golpe que visava sua cabeça, ele agarrou o pulso dela e interrompeu o ataque. Ele diz a ela que já é o suficiente e pede que ela admita a derrota, mas a Imari diz ter seus próprios motivos para continuar lutando e se recusa a aceitar a derrota. Nesse momento, um machado vem voando na direção deles, diretamente da batalha entre a garota de cabelos prateados e o seu parceiro. Nesse momento, o Toru rapidamente libera sua arma e desvia o machado com ela. Assim descobrimos que o nosso protagonista é um irregular e tem um escudo ao invés de uma arma como seu Blaze, sendo ele o verdadeiro herói do escudo, muito antes do Naofumi e os outros. Depois disso, a Imari agradece ao Toru por tê-la salvo e volta a lutar com ele. Ela avança novamente com um golpe de espada, e dessa vez o Toru a bloqueia com o seu escudo e a contesta. No fim, ele decreta a sua vitória no momento em que ele manda a espada dela voando pelos ares, e em seguida ele reúne energia em sua outra mão e a golpeia com um soco direto que empurra para trás, fazendo com que ela se junte à sua espada no chão. Assim, o nosso protagonista provou a todos que ele não é machista. Amém. Com isso, a presidente anuncia que o tempo acabou e que somente os vencedores serão aceitos na academia. Ela então os parabeniza, e depois que a cerimônia terminou, a Imari observa que mesmo depois de uma batalha tão intensa, ninguém ficou gravemente ferido. Então o Toru lhe diz que isso acontece porque as armas que todos usaram são feitas das almas de cada um deles, e é por isso que eles só podem danificar a alma e não o corpo físico. Ele então se desculpa com ela e diz que, embora esse seja o caso dos Blazes, o seu último ataque foi físico. No fim, a Imari disse ao Toru que ele deve se fortalecer, porque se ele perder, ela irá ficar bolada com ele. Depois disso, eles se despedem e a Imari vai embora. E logo em seguida, o Toru entra no prédio da academia e caminha pela sala de aula. E é quando ele se encontra com o Torasaki Aoi. Ele é um amigo de infância do Toru, e eles caminham juntos para a sala de aula. Durante o caminho, o Toru revela o segredo por trás das armas de alma, explicando que todos que estudam nessa academia foram injetados com um medicamento que dá à pessoa
sua capacidade de manifestar armas vinda diretamente de sua alma. E enquanto falava sobre isso, o Touro e o Aoi se sentaram e olharam para todos conversando entre si. Nesse exato momento, a menina de cabelos prateados entra na sala de aula, chamando a atenção de todos com a sua aparência única e fofa. E para nossa surpresa, ela caminha em direção ao Touro, chama pelo seu nome e se senta ao lado dele. Ela começa a olhar para ele sem dizer uma única palavra e fica tímida quando o Touro olha de volta para ela. O nosso protagonista tenta quebrar o gelo conversando com ela, mas ela rapidamente se vira, rejeitando sua tentativa. Essa rotina é repetida algumas vezes, mas todas as tentativas do Touro falharam. Nesse momento, uma garota salta para dentro da janela usando uma fantasia de empregada doméstica com orelhas de coelho. Ela começa a pular toda empolgada e se apresenta como a professora que vai dar aula a todos. E ao invés de todos se apaixonarem pela Usagi Sensei, todos parecem ter visto algo muito cringe. E mesmo sendo alvejada por olhares de nojo, ela pergunta se todos eles se apaixonaram pela sua beleza e em seguida diz para todos se apresentarem. A garota de cabelos prateados se apresenta como Julie. Depois disso, a professora orienta a todos sobre a nova vida escolar que eles vão ter. A carteirinha de estudante que eles têm funciona como um cartão de crédito e cada aluno pode gastar até 100 mil ienes por mês. Isso equivale a cerca de 3.400 reais, o que é até que bom, né? Mais do que um salário mínimo, e eles ainda vão ter todas as suas outras despesas pagas. Depois disso, a professora explica o sistema de duplas. Todos os alunos da academia formam duplas e moram junto com os seus parceiros. E depois que os alunos se formam nessa academia, eles são designados para a força de segurança. Dentro dessa escola, todos eles precisam trabalhar como uma unidade de dois. E é por isso que o sistema de duplas existe, para melhorar o trabalho em equipe. As duplas oficiais serão decididas depois de uma semana, mas por enquanto os alunos deverão formar duplas temporárias com a pessoa que estiver sentada ao lado deles. Depois disso, de noite, todos voltam para os seus dormitórios e o nosso protagonista acaba desfrutando de um fanservice ao ver a Julie em seu pijama. Os dois se sentam e se apresentam, e a Julie revela que ela é de um lugar chamado Gimel, um lugar no norte da Europa, e que ela se lembra facilmente do nome do nosso protagonista porque o nome dele é parecido com o do deus nórdico, o Thor. Ela então lhe diz que está muito interessada nele, por conta do movimento que ele usou durante a cerimônia de qualificação, referindo-se àquele soco. Ela pergunta se ele pode ensinar esse golpe a ela, mas o Touro se recusa, dizendo que ele excede uma enorme pressão sobre o corpo do usuário, e que se uma garota usar, ela poderá ficar com o corpo danificado. Resumindo, o cara fingiu que não era machista, mas é machista, mano, aí tá vendo? Depois da conversa, eles desfrutam de um pouco de chá de maçã e vão dormir. No dia seguinte, os rumores de que a Julie e o Touro estavam dormindo juntos se espalham pela escola. Durante o café da manhã, duas meninas, sendo a Tomoe e a sua dupla, se aproximam do Touro e Julie e começam a conversar com eles. Durante a conversa, a Julie acidentalmente diz que ela e o Touro dormiram juntos, e isso faz com que a Tomoe pense que o Touro é um pervertido, tendo que dormir junto com uma mulher é apenas a natureza. Durante a aula, a Sensei Coelho explica os fundamentos dos poderes especiais usados pelos alunos. Ela diz que a droga que eles usaram é compatível com apenas uma a cada 1000 pessoas, e somente aqueles que são compatíveis ganham a capacidade de manifestar seus Blaze. Essas pessoas são chamadas de Exceed, e ao treinar mente e corpo, os Exceed podem subir de nível e ficar mais fortes. Para subir de nível, eles precisam passar pelo ritual de sublimação no final de cada período, mas se a mente e o corpo não forem fortes, a pessoa não subirá de nível. De acordo com as regras da academia, os alunos devem subir de nível pelo menos uma vez por ano, caso contrário, a pessoa será expulsa. Após a aula, todos vão para o treino de batalha no ginásio, e a Julie esclarece o mal entendido e a Tomoe pede desculpas ao Touro por tê-lo chamado de pervertido. Depois disso, ela e a Julie começam a treinar uma contra a outra. Enquanto isso, o Touro desafia o Aoi para uma luta de treino e eles também começam a treinar um com o outro. E assim se passa uma semana, com todos tendo aulas práticas de batalha. Depois de uma semana, é hora de todos decidirem suas duplas oficiais. Inicialmente, a Julie pede que a Tomoe seja sua dupla, pois ela é mais próxima dela em termos de força, mas a Tomoe já havia escolhido a Miyabi como sua dupla oficial. Já o nosso protagonista pediu o Aoi para ser a sua dupla. No entanto, mais tarde, quando ele descobriu que a Julie foi rejeitada, ele foi lá e pediu para a garota ser a sua dupla oficial, demonstrando que ele não liga para os seus amigos, apenas para a mulher. Agora, com as duplas oficiais decididas, a Coelha Sensei anuncia que finalmente chegou a tão esperada hora de todos lutarem, na famosa Batalha dos Blaze, que no caso é um Battle Royale onde todos, além do seu parceiro, são inimigos. Resumindo, um Battle Royale em duplas. A batalha começará em uma semana, e até lá todos devem praticar com suas duplas para melhorar o trabalho em equipe. Nisso, o Touro e a Julie começam a treinar um com o outro, e o nosso protagonista sofre uma vergonhosa sequência de derrotas contra a Julie. Após o treino, eles dão um feedback um ao outro, e durante o treino, a Julie ajuda o Touro com alguns combos, e até mesmo dá um nome àquele seu ataque de soco, chamando o soco do cara de Mijonir, que eu vou chamar de soco durante o vídeo. Mijonir, mano, coisa de Shunibyo, velho. Pô, pior que eu gosto de Shunibyo, hein, mano. Eu gosto de coisa retardada assim, mano. Sou fã de Eminence inchado, pô. A retardice tá na minha mente. No dia seguinte, todos ficaram surpresos ao ver a Coelha Sensei de volta à aula. O Touro e os seus amigos vão até a sala da diretora para perguntar sobre ela. Então a diretora responde que ela nomeou a Coelha Sensei de volta como professora, porque apesar das suas tentativas de matar eles, ela conseguiu treinar os seus alunos a tal ponto que eles foram capazes de se defender dela e até mesmo derrotá-la em tão pouco tempo. Em seguida, ela diz a eles que só se importa com os resultados, e como eles provaram seu valor, eles passarão pela cerimônia de sublimação em alguns dias e avançarão para o nível 2.
Depois disso, todos voltam para a sala de aula, e a coelha Seisei volta a ensinar a todos como se nada tivesse acontecido. De repente, uma aluna loira entra na sala de aula e vai até a mesa do touro. Ela pede permissão a Seisei e diz ao touro que quer falar com ele a sós. Ela se apresenta como Lilith Bristol, uma aluna transferida da Inglaterra, e leva o touro até o jardim para tomar um chá com ele. Em seguida, ela diz a touro que ouviu alguns rumores sobre um irregular e que ela foi transferida para o Japão especialmente para formar uma dupla com ele. No entanto, o nosso protagonista dá um fora na garota, dizendo que ele não dissolverá sua dupla com a Julie e rejeita a oferta dela. No dia seguinte, o touro e a Julie saem para comprar roupas para a Julie. Enquanto isso, a Tomoe e a Miyabi os seguem em segredo para ficar de olho em Touro, para que ele não faça nenhuma investida inapropriada em Julie. Enquanto eles as observam por trás de um pilar, um grupo de rapazes tenta assediá-las, mas o touro corre para defendê-las. Nesse momento, vemos a Lilith revelar a sua arma única, que é um rifle, e ela atira nos caras de longe. O touro a percebe e fica surpreso ao ver o seu poder de combate. Depois de alguns dias, o touro e a sua equipe passam pela cerimônia de sublimação e avançam para o nível 2. Todos eles ganham aumentos enormes em suas estatísticas e ficam muito mais fortes em comparação com o restante da classe. E o nosso protagonista fofoca para todo mundo sobre a arma única da Lilith. E eles se perguntam como isso é possível, pois os Blazes não deveriam ser capazes de se manifestar como uma arma normal aí de dar tiro. Eles querem perguntar a Lilith sobre isso, mas ela continua faltando às aulas. Um dia, enquanto caminhava com a Julie, o touro viu a Lilith aproveitando seu intervalo para o chá e foi até ela para perguntar sobre a sua ausência nas aulas. Então ela lhe diz que só o responderá se ele a levar para sair, e ambos forem no parque de diversões. Então, depois de um dia agitado no parque de diversões, a Lilith pede para o touro ser a sua dupla novamente, mas ele a rejeita como antes, dizendo que ele já tem uma dupla querida para ele, e o cabelinho dela é branquinho. Ele então volta para o seu quarto e conta a Julie sobre isso. No dia seguinte, a Seisei anuncia que em breve haverá uma batalha de interclasse, chamada de a Batalha da Mordida do Dragão, que no caso será uma batalha individual, em que os primeiro-anistas terão a opção de lutar contra os segundo-anistas de sua escolha, mas eles devem ter em mente que todos os segundo-anistas são de nível 2 ou 3, e quase todos eles são tão fortes quanto a Seisei. E enquanto os observava lutando na arena, a Lilith de repente entra no campo de batalha e pede para todos começarem a Batalha da Mordida do Dragão agora mesmo. Ela promete ser a representante do segundo ano. Ela então pega o seu rifle e atira em um dos segundo-anistas, e com isso ela marca o início da Batalha da Mordida do Dragão. Ela aluga todo o shopping para o seu jogo de sobrevivência e até mesmo permite que os alunos do segundo ano participem do seu jogo de caça, onde ela luta contra todos. Muitos alunos do segundo ano tentam emboscá-la e combatê-la, mas ela os derrota facilmente, mostrando a enorme diferença entre sua força. Ela mostra suas habilidades de caça e experiência de batalha, além do seu domínio de armas com seu rifle, e acaba com todos os segundo-anistas que a desafiam. Nesse momento, ela é confrontada por Touro, que também entrou no jogo para lutar contra ela. Ele pede desculpas por tê-la rejeitado e por tê-la deixada furiosa com ele. Então, eles começam a batalha. Ela continua atirando nele, mas o Touro usa o seu blaze para se defender e desviar suas balas. Ele avança com o escudo levantado para fechar a lacuna e a envolve em uma luta corpo a corpo. Quando ele a empurra para trás, ela é emboscada por Tomoe e Tato. Tentam empurrá-la de volta para que a Julie a finalize com um único golpe, mas a Julie chega antes do tempo e se revela. Mas não deu certo não, e a Lilith conseguiu se esquivar da tentativa deles de derrubá-la. Ela então diz a eles que os deixará para o final e vai embora. Nisso, a Tomoe diz a todos que eles irão na frente e tentarão emboscar a Lilith no final do shopping. Todos correm para alcançar a Lilith, mas quando chegam ao corredor, eles encontram o local repleto de segundo-anistas derrotados. Eles se perguntam se a Lilith descobriu o plano deles, e agora é ela quem irá fazer uma emboscada para eles. Nesse momento, o Tatsu é abatido e a Lilith se revela escondida entre os segundo-anistas derrotados, usando aí uma peruca. Ela então aponta sua arma para a Julie, que corre para trás, enquanto o touro corre para enfrentá-la em um combate corpo a corpo. Enquanto lutam, a Lilith faz o touro cair e pula para longe, repetindo a si mesma que o manterá para a última batalha. Nesse momento, a Julie pula desesperadamente para trás dela e tenta golpeá-la, mas a Lilith percebe o ataque óbvio e desvia. Ela então dá um chute no estômago da Julie e a faz voar contra a parede oposta. Enquanto a Julie cai, ela aponta sua arma para ela e dá o último tiro, mas a Tomoe passa por ela e salva a Julie no ar. Depois disso, todos se reúnem para discutir o próximo plano. A Tomoe foi baleada enquanto fugia, e a Julie também foi ferida em sua luta com a Lilith. Todos eles elaboram um plano e tentam atrair a Lilith para fora da sua zona de conforto. E enquanto espera, a Julie vai até o touro e fala com ele sobre seu desespero. Ela revela que estava assustada com a possibilidade do nosso protagonista a abandonar e se aproximar de Lilith, formando assim uma dupla com ela. Mas o touro a tranquiliza, dizendo que esse assunto já foi resolvido e que ele prefere garotas de cabelo branco. Nesse momento, a Lilith chega e diz ao touro para deixá-lo começar a batalha. Nisso, o Aoi também aparece, e a Lilith pergunta se eles são todos os que sobraram. E agora, a Julie diz a Tomoe e a Miyabi que ela estará lutando ao lado dele, e a Lilith acha que ela está falando sério e começa a batalha. Ela começa a atirar neles, enquanto o touro bloqueia as balas com seu escudo. Enquanto isso, a Julie e a Aoi entram em ação para enfrentá-la em um combate corpo a corpo, mas a Lilith se mostra superior mais uma vez e luta contra todos ao mesmo tempo. O touro também entra em ação, mas ele é abatido instantaneamente, e enquanto tudo parecia bem para Lilith, o touro finalmente mostra o que ele pode fazer, golpeando o chão com seu soco e o quebrando completamente. Isso faz com que a Lilith salte para longe, mas de repente, a Miyabi surge de cima, atacando-a com a sua enorme lança. No
No entanto, a Lilith simplesmente aproveita para saltar no ar e se esquivar completamente. O Aoi e a Julie saltam para atingi-la no ar, mas a Lilith com maestria atira nos dois. Os dois caem e a Lilith aterrissa ao lado dele. Ela diz ao touro que acabou e ele confirma dizendo que disse a ela que veria através das suas mentiras e iria expor a verdade. Nesse momento, a Julie se levanta e golpeia o braço forte de Lilith. A Lilith fica surpresa e diz que tinha certeza de que ela havia atirado em seu peito. Nisso, a Julie revela que ela fez com que a Tomoe envolvesse o seu peito com as suas correntes como armadura, o que a protegeu das balas de Lilith. A Lilith elogia o trabalho em equipe delas, mas se recusa a aceitar a derrota. Ela pega o seu rifle novamente e se prepara para lutar de novo, mas de repente, o touro é atingido no braço por uma bala de verdade. À distância, 3 caras entram vestindo trajes de ataque equipados com armas de verdade. O líder tira o capacete e diz a Lilith que ele está aqui com o convite do ferreiro de equipamentos. A Lilith diz a ele que se recusa a aceitar o convite de alguém que decide interromper a sua batalha pela sobrevivência dessa forma. Então, o cara também atira nela e diz que recebeu ordens para trazê-la, mesmo que para fazer isso ele tenha que ser um pouco duro e grosso. O Aoi e a Julie avançam para atacar os homens, mas eles bloqueiam facilmente os seus ataques. O líder revela que os estudantes dessa academia não são os únicos que transcenderam a humanidade. Em seguida, ele desaparece rapidamente e toma a Miyabi como refém sob a mira de uma arma. Ao ver isso, a Lilith aceita o convite e concorda em ir com ele. O touro e os outros se recusam a deixar a Lilith partir dessa forma e planejam um plano para resgatá-la. Eles alcançam os homens que estão subindo as escadas e dizem a Lilith que estão ali para salvá-la. Os soldados disparam uma saraivada de balas contra o touro. Ele tenta se proteger, mas fica gravemente ferido. Nesse momento, ele usa toda a sua força para golpear o chão, que quebra a escada, fazendo com que todos caiam. O Aoi e a Julie pulam e atacam os outros 2 soldados, enquanto o touro se junta a Lilith, que atira no líder com seu blaze. Depois disso, o touro e a Lilith continuam em sua batalha e a levam até o fim. Mais tarde, naquela noite, o líder dos soldados acorda e sai dos escombros. Ele entra em contato com seu mestre e conta tudo, e mata os outros 2 soldados que vieram com ele. Alguns dias depois, os primeiranistas estão tendo a sua aula à beira-mar. Todos eles embarcam em um navio que se dirige a uma ilha para o treinamento. O navio chega perto o suficiente para que eles possam ver a ilha, e eles recebem uma chamada dizendo que eles nadarão até a ilha em seus uniformes aí, e o destino será o prédio do campo de treinamento no centro da ilha. Depois disso, eles jogam todos os alunos no mar e os deixam por conta própria, e isso acaba sendo problemático para o touro, porque a Julie não sabe nadar. Ele a carrega nas costas e nada até a ilha dessa forma. A Lilith também se ajunta a eles no meio do caminho e corre com o touro até a praia. Na ilha, eles são emboscados por um grupo de ninjas. Um deles ataca a Julie, que mal consegue se esquivar. Esses ninjas usam armas iguais a eles, e todos na ilha são atacados por ele. Eles emboscam a Tomoe e a Miyabi, da mesma forma que fizeram com a Julie, e começam a lutar com eles. Por outro lado, a Lilith, a Julie e o touro lutam contra um grupo enorme de ninjas, mas a Julie usa sua força de nível 3 e corta todas as árvores em um golpe giratório, tornando o campo mais vantajoso para ele. Enquanto isso, o touro luta sozinho contra uma ninja, e durante a luta, ele aciona uma armadilha e um enorme tronco o atinge, mas ele o bloqueia com seu escudo. O ninja tenta atacá-lo enquanto ele está ocupado segurando o tronco, mas o touro salta e empurra o ninja para baixo, e assim ele acaba tirando a máscara do ninja e revelando quem ele é. Depois disso, todos os ninjas se rendem, e é revelado que eles são os alunos que falharam na cerimônia de qualificação. Todos eles foram enviados para a academia filial, onde eles também estão estudando e treinando, e essa foi a saudação da escola principal deles à beira-mar. Depois disso, todos têm um jantar ao ar livre e se reúnem com seus amigos. A partir daí, todos passam os dias restantes de viagem treinando lado ao lado, tudo isso como parte de suas aulas beira-mar. Durante esse tempo, a Miyabi reúne coragem para contar ao touro sobre seus sentimentos e confessa o seu amor por ele. No entanto, o touro tem alguns flashbacks sobre o seu passado e a rejeita, dizendo que ainda é muito fraco para protegê-la. Ao ouvir isso, a Miyabi se desculpa e foge. Depois disso, o touro retorna ao acampamento principal apenas para descobrir que eles estão sendo atacados. Dezenas de soldados com armaduras avançadas descem de paraquedas do céu, caindo diretamente na ilha e começam a atacar os alunos com armas de verdade. E no entanto, eles são tão fortes quanto um nível 2 e os alunos conseguem apenas se defender deles. Dentro do prédio, a Lilith, o mordomo e a Coelha Sensei estão no escritório da diretora. O mordomo Sara informa que eles estão sendo atacados aí pela galera que usa os equipamentos doidos aí. E a Sakuya observa que parece que eles alcançaram o seu objetivo de criar o núcleo matador de deuses, e todos eles são de uma organização chamada Liber. A Lilith então pergunta a Sara sobre o reforço da escola principal, e a Sara lhe diz que eles receberam informações de que a escola principal também estava sendo atacada por centenas de soldados Libers. A diretora observa que o alvo deve ser a instalação de pesquisa subterrânea, mas não há motivo para preocupação, pois ela já adotou medidas preventivas. Em seguida, ela dá a Seisei um injetor vermelho de poder e diz que ela pode ir à loucura. A Seisei aceita de bom grado a oferta e sai para lidar com os soldados avançados. Ela revela estar acima do nível 4 e libera a verdadeira forma de sua arma. Ela derruba vários inimigos ao alongar sua espada. A batalha continua e ela continua a subjugar todos eles com a sua força e habilidades. Por fim, ela invoca o nome de sua arma, Ouroboros, e diz a sua arma para devorar os inimigos. Depois disso, a lâmina de sua espada se desprende do punho e se separa em várias lâminas enormes. Em seguida, ela começa a girar como um disco giratório e se move em direção aos soldados, cortando-os e despedaçando. Depois que tudo se acalma, a Tomoe pergunta ao touro sobre a Miyabi, pois não consegue encontrá-la em lugar nenhum. Ele diz a ela que vai ajudar a procurá-la, mas nesse momento
momento eles são interrompidos por uma explosão repentina na sala da diretora. Enquanto isso, a Sarah recebe a notícia de que a escola principal derrotou os invasores com sucesso. Nesse momento, o líder dos Sleepers entra no escritório com 2 soldados e diz a Sakuya que ele está aqui para levá-la, conforme as ordens do seu mestre. A Lilith atira nos 2 soldados ao lado dele e diz que não deixará que ele a leve embora. E o líder diz a ela que dessa vez ele não está aqui para levar a Lilith e dispara um tiro que causa uma grande explosão. O Touro e todos correm para o escritório e resgatam a Lilith e a Sarah. Então a Lilith diz ao Touro e a Julie para eles irem resgatar a Sakuya e ela os faz prometer de que vão fazer isso por ela. Então o Touro e a Julie seguem o líder e pulam no navio que ele está navegando. Nisso o líder os confronta e diz que eles não são importantes para o plano e que os deixará ir se eles pularem do navio nos próximos 5 segundos. O Touro obviamente rejeita a oferta e parte para o ataque. E já a Julie golpeia o líder com suas espadas, mas ele se esquiva facilmente. O Touro segue com um soco forte, mas ele simplesmente o pega com a mão. Depois disso, os dois recuam e se preparam para atacar novamente. Juntos, eles continuam a desferir uma enxurrada de golpes de espada contra o líder, mas ele se esquiva facilmente de todos eles. Durante a luta, a Julie dá um chute de salto, mas o líder o bloqueia facilmente, dizendo que ela é rápida, mas não tem força. Mas o Touro diz a ele que ela ainda foi capaz de prendê-lo no lugar e o ataca com seu soco. O ataque envia o líder voando e o faz se chocar contra uma parede. O Touro acha que eles o derrotaram, mas o líder rapidamente se levanta novamente e revela sua nova armadura sobre a antiga. Ele revela que eles usaram essas unidades para aprimorar suas habilidades e transcender a humanidade, em vez de usar injeções como ele. Em seguida, ele se aproxima do Touro com seus punhais, e em resposta, o Touro desfere uma saraivada de soco e o força a ficar na defensiva. Enquanto isso, a Julie, combinada com um ataque voador, chamando-o de Mjolnir do soco sônico do trovão, atinge o líder e manda uma de suas adagas pelos ares, mas o líder a agarra pelo pulso e a joga para o lado. Ele então pega sua outra adaga e a joga na direção dela. Nisso, o Touro se aproxima e o bloqueia com seu escudo. Depois disso, os dois se levantam e começam a lutar novamente. O Touro tenta dar um soco, mas o líder percebe e apunhala suas pernas com uma adaga, fazendo-o cair no chão e chorar de dor. Ao ver o Touro se machucar, a Julie fica desesperada e tenta atacar o líder, mas ele a bloqueia com facilidade e a chuta com força, chamando-a de louca por ter perdido a sua calma. Em seguida, ele pega o punhal e tenta dar o golpe final em Julie, mas o Touro rapidamente se coloca na frente dela com seu escudo e a defende. O líder fica furioso com ele e começa a chutá-lo no chão, fazendo-o gritar. Ao ouvir os gritos dele, a Julie tem um flashback de quando seu pai foi assassinado e se levanta. Ela se torna insensível e desfere uma série de golpes super rápidos que pegam o líder de surpresa. Ela continua a dominá-lo e o derruba para o outro lado do navio. Ao vê-la assim, o Touro chama seu nome e tenta fazê-la voltar a si. E depois que ela se acalma, a Julie fica inconsciente e o líder foge, cancelando assim a missão. Ele recebe uma mensagem do seu mestre, dizendo que eles reuniram os dados necessários e que ele deve voltar. Antes de ir, ele pergunta o nome de Touro. Ele diz que ele é o líder dos Sleepers, o tal do K, provavelmente o nome dele é Kevin, e que da próxima vez que eles se encontrarem, ele o matará com toda certeza. Depois disso, a Sakuya retorna à ilha, e a Lilith fica feliz em ver que ela está bem, e de repente ela recebe uma ligação, e a Sakuya diz que deve ser o convite para a conferência da chuva. Quando eles retornam à ilha, a Julie conta ao Touro sobre o seu passado. Ela lhe conta que o seu pai era um herói em Guimel. Um dia, ele saiu para lutar, mas foi morto por um homem. Esse homem foi a mesma pessoa que lhe deu essa cicatriz em suas costas, e agora ela veio para essa academia para se fortalecer e vingar seu pai. O Touro lhe diz que estará sempre ao seu lado, e a ajudará a ficar mais forte. Enquanto isso, vemos a Miyabi aí usando os equipamentos do Smith, que diz a ela que isso vai dar um novo poder, que ela vai ficar muito mais braba. A Miyabi concorda, pensando que se ela se tornar cada vez mais forte, o Touro não a verá como fraca e aceitará seu sentimento. De volta à ilha, os alunos da escola principal retornam às suas aulas sem a Miyabi, mas a academia continua procurando por ela. No entanto, os alunos são instruídos a não espalhar rumores sobre o desaparecimento dela. Vários dias se passam e as aulas são retomadas como de costume. No entanto, todos estão preocupados com a Miyabi, e a Tomoe é quem está mais afetada com isso. Um dia, a presidente chama o Touro ao seu escritório e oferece a ele a opção de avançar para o nível 4 como agradecimento por tê-la salvado. Ele argumenta que não foi apenas ele quem o salvou, a sua equipe o ajudou. E a Sakuya diz que gosta da honestidade dele, mas que o mundo não se importa com seus caprichos pessoais. Ela então lhe diz que a escolha dele, seja lá qual objetivo ele tenha ao ter entrado nessa academia. Ela então diz que em breve a conferência da chuva será realizada na academia, e o criador da Libor, famoso criador dos equipamentos do Smith, também fará uma visita a ele. No dia da conferência, o terreno da escola está cheio de seguranças da mais alta elite, e agora os alunos não têm permissão para sair do terreno da escola, e o Aoi observa que até mesmo o nível 3 também excede a segurança. Enquanto isso, o Touro e a Julie vão ao encontro de Lilith e perguntam a ela sobre o equipamento Smith e a conferência de nome Chuva. Ela lhes diz que o Smith é um membro de alto escalão de uma organização militar clandestina em um determinado país, e foi lá que ele estabeleceu o corpo de matadores de deuses, os Alibors, e o seu objetivo final é o mesmo que o da presidente, a dupla absoluta. E a Chuva é uma conferência em que um grupo de indivíduos se reúne por causa da dupla absoluta. Ela então lhe diz que a dupla absoluta é o domínio final que uma pessoa alcança quando atinge a capacidade máxima do poder de sua alma. Na conferência, todos se cumprimentam, e o Smith propõe formar uma aliança com a Sakuya, que atende pelo apelido de Blaze Diabólica. A Sakuya recusa a oferta e diz que o caminho que eles levam irá acabar levando a objetivos diferentes, e
é por isso que ela não quer unir forças com ele. Ela então provoca, dizendo que ele foi expulso da agência por ter perdido para o avô dela. Então o cara dos equipamentos Smith a chama de bruxa e diz para ela deixá-los resolver esse problema em um jogo. Basicamente ele quer que os seus Libers ataquem a academia e que os Exceed que ela criou teriam que simplesmente se defender deles. Quem eliminar o outro lado primeiro é declarado o vencedor, sendo esse um jogo de matança. E eu sinceramente não tenho certeza, mas isso não parece ser um jogo não, parece mais uma ameaça de guerra do que um jogo. E por incrível que pareça, Sakuya aceita a oferta com alegria, afinal de contas não é a vida dela. Mas logo em seguida todos eles são informados que os Libers vão estar atacando em menos de 10 minutos. Nisso um avião enorme sobrevoa a escola e despeja uma centena de Libers. Aquele doido lá, o tal do Kevin, também entra no terreno da escola e é confrontado por Toro e seus amigos. Eles se preparam para lutar e vemos a Miyabi entrar pela lateral e se equipar com uma armadura semelhante à de Kevin. Ela enfrenta os seus amigos e diz que agora ela é forte. Logo em seguida ela manifesta sua arma e derruba a todos com um único golpe, mostrando sua força maciçamente aumentada. Ela então aponta sua lança para o Toro e diz para ele se preparar. Ela avança com a sua lança, mas a Julie pula e empurra o Toro para o lado, salvando. Nisso a lança atinge o chão, rasgando o piso e causando uma enorme destruição. Nisso todos manifestam seus blazes e enfrentam a Miyabi. E o Kevin revela que esse é o ponto culminante da pesquisa do equipamento de Smith, a combinação de um ser vacinado com uma unidade de equipamento. Nesse momento a Tomoe diz a Kevin para se afastar dela e corre para Miyabi. Ela lhe diz que vai protegê-la, mas a Miyabi olha com seus olhos mortos e a devora com a sua enorme lança. Nesse momento o Kevin revela que a Miyabi escolheu esse poder por conta própria e que ela queria ficar mais forte para poder enfrentar o garoto que a rejeitou. O Toro fica furioso e vai em direção ao Kevin, mas a Miyabi bloqueia o seu caminho e fica na frente dele. Ela então começa a atacar o Toro e diz a ele para que ele veja como ela é forte. Nisso a Aoi, a Lilith e a Julie entram em cena e a bloqueiam e dizem a Toro que por enquanto eles devem se concentrar em trazê-la de volta à razão, pois ela provavelmente sofreu uma lavagem cerebral. Ela os empurra para trás e começa a atacar o Toro novamente, dizendo que ela agora é forte o suficiente para os dois. E enquanto todos estão ocupados lutando contra a Miyabi, o Kevin se despede e diz a eles que ele vai cuidar da Sakuya. Nesse momento a Tomoe usa suas correntes para conter a Miyabi e pede a todos que vão atrás do Kevin e deixem a Miyabi com ela. Todos confiam nela e vão embora. Depois disso, eles correm para a sala de conferência para perseguir o Kevin. A Lilith e a Aoi formam uma dupla temporária e lutam contra os guardas da Libers. E enquanto eles fazem isso, eles pedem para o Toro e a Julie seguirem em frente. Dentro do salão, o Kevin está lá esperando por eles e eles começam a lutar imediatamente. De volta à praça, a Miyabi e a Tomoe continuam sua luta, com a Miyabi destruindo completamente a sua dupla. E quando todos os seus esforços falham, a Tomoe usa o jutsu mais forte de todos e traz a Miyabi de volta aos seus sentidos. E tudo que ela precisou fazer foi ter uma conversa sobre amor, amizade e um bom tapa na bochecha. Do outro lado da tela, o Kevin joga algumas bombas em Julie, que as corta pela metade, fazendo-as explodir em seu rosto. E enquanto o Toro corre em direção a ela em pânico, um grupo de soldados Libers entram pelas janelas e disparam várias balas contra ele. Ele fica na frente de Julie e é gravemente ferido. Nisso, a Julie recupera a consciência e olha para o Toro sangrando por causa dos ferimentos da bala. Nisso, Kevin ordena que os seus soldados matem o Toro, e eles começam a disparar uma última rodada de balas contra ele. Mas então o Toro usa a sua injeção de nível 4 que ele recebeu da Sakuya e se fortaleceu. Nesse momento, a Aoi e a Lilith vêm por trás e também cuidam dos soldados Libers. Agora, o Kevin, enganado e furioso, dispara uma bala explosiva contra o Toro. Mas o Toro, agora com seu blaze aumentado, lança uma enorme barreira ao redor deles, protegendo-os da explosão. Ele então corre em direção ao Kevin com um soco carregado e o derruba no chão com um soco no rosto. E isso conclui o jogo de matança. De volta à sala das conferências, a Sakuya declara sua vitória e encerra a reunião. Depois da reunião, o cara dos equipamentos vai até o Kevin derrotado e começa a bater nele e a insultá-lo por ter perdido. Então Kevin mata o cara, fazendo com que ele se junte à gangue dos mortos e rouba também a armadura definitiva chamada de Destruição. E enquanto o Toro e os seus amigos caminhavam para os seus quartos, eles são confrontados aí pelo Kevin agora com a sua armadura atualizada. Eles correm para atacá-lo, mas o Kevin simplesmente agarra a sua mão e a quebra, fazendo com que ele caia. A Lilith dispara uma bala contra ele, mas o Kevin se move a uma velocidade absurda e a chuta bem no meio do estômago, fazendo-a perder a consciência também. O Kevin então voa e dispara uma rajada de energia contra a sala de conferência, destruindo o prédio completamente. Em seguida ele começa a lutar com Toro e Julie e os domina com a sua nova força. Continuando com a sua destruição em massa, ele voa e começa a destruir todos os prédios da escola. Ele dispara um feixe de energia contra os dormitórios dos alunos, mas a Seisei salta e o bloqueia com seu blazer. A Julie aproveita a chance e salta para enfrentar o Kevin em um combate a ela, acerta um dos seus canhões, fazendo-o explodir sobre ele. E quando a fumaça se dissipa, o Kevin lança uma barreira de balas de energia contra a Julie, mas o Toro a defende com a sua técnica de barreira. Nesse momento, o Kevin tem a chance de acertar o estômago do Toro, fazendo-o sangrar muito e cair no chão. Nisso, a Julie corre até ele e começa a chamar pelo nome do Toro em pânico. Isso faz com que ela se enche de raiva como antes e lance uma enxurrada de golpes sem sentido, porém muito poderosos. Novamente, o Kevin se vê pressionado, mas ele consegue acompanhar esses golpes, disparando várias balas de energia contra ela. Ele voa para poder escapar, mas a Julie o segue saltando no ar. Os dois entram em um combate corpo a corpo e o Kevin consegue derrubar uma de suas espadas, mas a Julie usa uma técnica sem nome e o golpeia em todas as direções, quebrando a sua lâmina de energia e cortando seu peito. Nisso, a armadura dele explode
forte, fazendo com que os dois caem no chão. Enquanto isso, o touro se levanta e começa a caminhar em direção a Julie, que ainda está em seu frenético de vingança e não consegue diferenciar amigo de inimigo. Ela avança em direção ao touro e fica golpeando a barreira dele, e ao ver que ela também está se machucando, o touro abaixa sua barreira e a abraça, fazendo com que ela pare. Ao fazer isso, ele também sofre um corte em seu braço, e depois de conversar um pouco com ela, ele atrai de volta o seu sentido e a faz se acalmar. Do outro lado, o Kevin se levanta e dispara 2 feixes de energia de seus canhões contra ele. O touro usa sua barreira para se defender, mas o seu escudo começa a se romper devido aos danos. Nesse momento, ele segura a mão da Julie e diz que vai protegê-la, e isso aumenta o poder da sua alma, fazendo com que a sua barreira cresça contra os feixes de energia. O Kevin fica surpreso e irritado ao mesmo tempo ao ver o touro se tornar tão forte sem abrir mão aí dos seus ideais. E como previsto aí, o vilão, usando uma armadura super quebrada, acaba sendo derrotado pelo nosso protagonista. E quando o Kevin cai no chão, ele pensa em seu irmão mais velho e admite a derrota. Mais tarde, a Miyabi pede desculpa a todos por ter atacado ele, e depois de se recuperar dos seus ferimentos, o touro vai ao encontro de Lilith, que compartilha informações sobre um garoto chamado Kevin. Ela revela que ele perdeu o irmão mais velho, o que causou o colapso de sua família, e mais tarde, ele foi criado como soldado pela organização de ferreiros de equipamento e se tornou o tal do Kay. Depois disso, o nosso protagonista é informado que a Julie também se recuperou, e ao ouvir isso, o touro corre para o telhado e se encontra com a Julie. Ela pede desculpas por ter se descontrolado e o machucado, mas o touro a perdoa e diz que ficará ao lado dela para sempre, mostrando que deseja até mesmo fazer um filho nela. E é assim que a primeira temporada do anime Absolute Duo chega ao fim. Se tu curtiu esse vídeo, deixa o like. Quer ver mais? Compartilha, vê os outros vídeos que tá aparecendo aí na nossa tela. Tem playlist só de Sekai, mano, pra tu que gosta. Tem play de anime ruim, de anime bom.